Questão 23, item 02, a função f, definida por f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, é bijetora e a inversa de f aplicada em 1 é igual a 3. Então, essa questão vai envolver o quê? A função inversa, tá aqui, ó, inversa de f, de uma função de segundo grau, tá aqui, ó, função de segundo grau, ok? Já caiu uma questão assim em 2018, tem vídeo de resolução no canal, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou explicar a teoria ao longo da resolução. O vídeo vai dar longo, a primeira parte do vídeo vai ser para eu descartar a alternativa e depois a gente vai fazer continuar o assunto, que é o quê? Calcular essa função inversa. Se eu precisasse, nessa questão eu não preciso. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso sem calcular. Mas se eu precisasse calcular a expressão da função inversa, a gente vai ver também. Por quê? Porque eu acho que a qualquer momento está com cara que vai aparecer na questão discursiva, ok? Então vamos lá. Por onde que eu começo, Douglas? A gente começa desenhando o gráfico da função de segundo grau. Então vamos lá, 4 pontos chamam a nossa atenção na função de segundo grau. Quais são eles? As duas raízes, o intercepto e o vértice. Então a gente começa como? Calculando as raízes. Peguei minha função de segundo grau, igualei ela a zero, ou seja, peguei a função, transformei ela numa equação, e quando eu igualo a zero, eu consigo usar Bhaskara. Vou desenvolver para achar o determinante, para achar as raízes. O determinante é igual a menos 3. Opa! Se o determinante é negativo, o que eu sei? Eu sei que não existem raízes reais, mas existem raízes no conjunto dos números complexos. Como não existem raízes reais, no gráfico, a minha parábola não vai cortar o eixo do x, ok? Mas existe raiz, só não existe no grupo dos reais. Então vamos lá, ok. Eu olhei aqui o meu 1, que é o meu coeficiente dominante, e vi que ele é positivo, ou seja, a minha parábola é para cima, concavidade para cima. Se não existe raiz real, se o delta é negativo, significa que a minha parábola ela vai estar pairando, sobrevoando acima do eixo do x, ok? Então vamos lá. Já sei que não tem raízes. Qual é o outro ponto? O intercepto. Eu vou analisar o B e o C. O C vai dar o valor do intercepto, que é o valor que o gráfico da parábola vai cortar o eixo do Y. E o B vai indicar se ela vai cortar na descida ou na subida. Como o meu B é positivo, eu já sei que o meu gráfico vai cortar, a minha parábola vai cortar o eixo do Y na subida no ponto igual a 1. E qual é o outro ponto que eu preciso calcular? É o vértice. E o vértice, para a gente calcular o vértice da função de segundo grau, é só usar as fórmulas. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a, menos b está aqui, que é 1, e o a também está aqui, é 1. Então, vai só substituir os valores. Vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 1, menos 1 meio, ou menos 0,5. E o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. O delta eu já vi que é menos 3, e o a está aqui, ó, coeficiente dominante é igual a 1. Então, vai ficar o quê? Menos 3 vai dar mais 3, dividido por 4 vai dar 0,75. Certo? 3 quartos ou 0,75. O que eu observei? Meu x é negativo e o meu y do vértice é positivo. Ou seja, o meu vértice vai estar no segundo quadrante. Agora a gente já tem condições de montar o gráfico da parábola. Lembra? Aqui eu estou chamando de f', porque diferente da função do enunciado que tem restrição, aqui eu estou considerando ela no domínio de reais, ou seja, a parábola inteira. Lembra que o delta deu negativo, ou seja, o gráfico não vai cortar o eixo do x. O meu coeficiente dominante é 1, que é positivo, ou seja, parábola com concavidade para cima, cortando o intercepto no valor igual a 1, cortando, né, b positivo, cortando na subida, ou seja, na parte crescente da minha parábola. Eu vi também pela imagem, né, pelo vértice, o y do vértice vai indicar a minha imagem, então a projeção do gráfico sobre o eixo do y vai ser o quê? A partir de 3 quartos, ou seja, 0,75 para cima, para mais infinito. E por que eu estou chamando de f'? Porque, diferente do enunciado, o que ele quer? Ele quer que eu restrinja o domínio e o contradomínio. E o que eu reparei? Opa, menos 1 meio e 3 quartos são exatamente as coordenadas do meu vértice. Ou seja, na prática, o que o examinador quer? Que eu trabalhe com meia parábola. Isso tem um motivo? Tem, a gente já vai ver.
Mas então o que eu tenho que saber? Quando ele restringe e esses valores aqui são do x do vértice e do y do vértice, ele está me dizendo, olha, eu quero que para essa função inversa, vocês considerem f de x apenas como a metade da parábola. Então, para a metade da parábola, a minha função vai ter como domínio x maior ou igual a menos 1/2, tá aqui, ó, e a minha imagem vai ser y maior ou igual a 3/4, ou seja, daqui de 3/4 para cima. E aqui está o meu vértice, ok? Então, qual é a jogada? Se eu tiver trabalhando com a parábola inteira, eu vou ter uma conclusão. Se eu tiver com meia parábola, eu vou ter outra conclusão. E o que vai diferenciar nessa parte aqui, para ver se ela é ou não é bijetora? Tá? Então, estou localizado. Peguei a minha função do segundo grau, já desenhei o gráfico e notei pelo domínio e contradomínio do enunciado que eu vou trabalhar apenas com a metade da parábola. Então, vamos lá. Agora eu tenho que ver se a minha função meia parábola ela é bijetora. Como é que eu faço isso? Conceitos de bijeção. Vamos lá. A bijetora vai ser quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. E quando que ela é sobrejetora? Quando a imagem, que são os elementos flechados, vai coincidir com o meu conjunto de contradomínio. Ou seja, na representação de conjuntos, não tem nenhum elemento aqui fora do contradomínio que não está sendo flechado. Quando o contradomínio for igual à imagem, eu vou dizer que ela é sobrejetora. E injetora é o quê? Que cada elemento de y vai receber uma única flechada de um x. Não posso ter elementos de y recebendo flechadas de x's diferentes, ou seja, é 1 para 1. X's diferentes e y's diferentes. E no gráfico, como é que eu vejo? A injeção, eu vou passar retas paralelas ao eixo do x. Se cortar o gráfico uma única vez, ela é injetora. E a sobrejeção, eu vou projetar o gráfico sobre o eixo do y e vou ver onde é a imagem. Se a imagem coincidir com o contradomínio, tranquilo, aí ela é sobrejetora. O que a gente viu no slide anterior? A gente chegou nesse gráfico da meia parábola, certo? Quando eu vou analisar a sobrejeção, o que eu vejo? Ela começa aqui no vértice, no y do vértice, tá aqui, ó, que é 3/4 para mais infinito. Opa, imagem, tá aqui, é igual ao contradomínio, ou seja, ela é sobrejetora. Imagem igual ao contradomínio, sobrejetora. E para ver a injeção, eu vou passar reta paralela ao eixo do x, ou seja, passei retas aqui, olhei o gráfico, cortou uma única vez. Se cortou uma vez, para x1 é diferente de x2, eu vou ter y diferentes, certo? X diferentes, y diferente. Então, ela é injetora, ou seja, f de x, se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é o quê? Bijetora. E por que eu precisava ter a certeza de que essa função, que é metade da parábola, ela é bijetora? Porque tem uma regra que diz que para admitir função inversa, a função original tem que ser bijetora. Ora, se essa primeira parte aqui eu analisei, ela é bijetora? É. Agora sim, se ela é bijetora, eu posso cogitar a hipótese da segunda parte, que é o quê? Uma função inversa de f. Para a função inversa de f existir, eu preciso que a função f seja bijetora, ok? Então, analisamos até agora, chegamos à conclusão de que f realmente é bijetora. Se não tivesse essa restrição de domínio contra domínio, como é que seria na função definida, a função do segundo grau definida de reais em reais? Eu ia ter essa situação aqui, ó. A minha função de reais em reais, está aqui, a função inteira. Quando eu vou esboçar o gráfico da minha função inversa, como é que eu faço esse gráfico? Eu traço a bissetriz dos quadrantes ímpares e faço um movimento de espelhamento. Ou seja, os pontos são equidistantes em relação à linha, né, da bissetriz, certo? Quando eu faço esse espelhamento, o que eu vejo? O problema da função não ser injetora e a função do segundo grau normal não é injetora é que isso, eu tenho dois valores de x que vão dar o mesmo y. E quando eu faço o espelhamento da função inversa, o que eu vejo? Eu vejo uma contradição. Eu vejo que olha a lógica, para um valor de x, eu coloco na função e dá dois valores diferentes, o resultado é diferente, não pode acontecer isso, né? Quando eu estiver trabalhando lá na parte de geometria analítica e tiver uma parábola deitada, beleza, eu estou trabalhando em geometria analítica, eu estou trabalhando em cônicas, eu consigo fazer cálculo, mas para funções, eu não posso admitir uma parábola deitada, por quê? Porque seria a hipótese de um valor de x dar dois resultados de y diferentes. Isso é inadmissível.
Ou seja, se a função não for injetora, se a função não for injetora, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela não é função. A, a função inversa não poderia ser uma função, ok? Por isso que o examinador, muito espertamente, já definiu, olha, analisa meia função, meia parábola. Por quê? Porque na hora que eu faço a função inversa, né, passei a bissetriz, fiz o espelhamento, olha como é que fica o gráfico, ó, meia parábola, aqui eu tenho meia parábola, e eu não tenho um problema de não ser função, certo? Com a parábola inteira eu não poderia ter uma função inversa, mas com meia parábola, aí sim, eu consigo admitir a função inversa. Então, f de x existe, está aqui, a inversa de f de x também existe, está aqui. Agora eu entendi por que ele pediu meia parábola. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou verificar essa igualdade. Para eu verificar essa igualdade, sem ter a função inversa, a expressão dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para os conceitos de função inversa. E o que diz isso? Eu tenho um x que eu vou colocar na minha função originária, que é f, e vai me dar um resultado, o y. Então, x é domínio, x é entrada. Coloquei em f. F é uma função que vai fazer um cálculo numérico e vai me dar um resultado, um y, que é uma saída, que é uma imagem. E esse y eu vou colocar na minha função inversa, que vai desfazer o cálculo, para eu chegar no meu resultado original, no meu valor original. Então eu tenho x, que é a entrada de f de x, que vai dar y, que é uma saída. Mas y também é a entrada da função inversa, tá aqui, ó, a inversa de f aplicada em y, que vai dar o x, que agora sim o x é a saída. Ou seja, o que a gente nota? Eu tenho uma inversão de papéis. Então, x é domínio da minha função principal, mas é imagem da minha função inversa. E y é o quê? Imagem da minha função principal e domínio da minha função inversa. Que é justamente o que a gente vê aqui no gráfico. Quando eu faço o espelhamento e eu vejo que os termos equidistantes, significa que eu estou trocando a ordem das coordenadas. Então, imagine esse ponto aqui, ó. Aproximadamente x igual a 8, y igual a 2. Qual é o equivalente dele na função original? X igual a 2, y igual a 8. Ou seja, eu troco as coordenadas. Olha esse ponto aqui, ó. O meu x é igual a 1, o meu y é igual a 0, que é a raiz da minha função inversa. Qual é o equivalente aqui, ó? X igual a 0, y igual a 1. Troquei as coordenadas, certo? Aqui eu tenho uma raiz, aqui eu tenho um intercepto. Ok? Então, por que eu tenho que saber isso? Porque já que eu não tenho a expressão da minha função inversa, que é a função inversa para aplicar no 1, eu não tenho, né? Eu só tenho f de x, aqui é a inversa de f. Então, aqui o que eu tenho? A inversa de f aplicada em 1 é igual a 3, mas eu não tenho a expressão da minha inversa. Mas, se eu posso trocar x e y, né? O que é domínio vai virar imagem, o que é imagem vai virar domínio. Então, o domínio da minha inversa vai ser imagem da original, e a imagem da original vai ficar o quê? Vai virar domínio da minha... A imagem da minha inversa vai virar o quê? Domínio da minha função principal. E a função principal eu tenho a minha expressão, certo? E agora é só fazer o quê? Testar. Eu vou aplicar o 3 na expressão geral da minha função principal. Então, aqui ó, no lugar de x eu ponho 3. Ó, vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9, mais 3, 12, mais 1, 13. Opa, f aplicado em 3, diferente do enunciado, que era para dar 1, deu 13. Então, com essa conclusão aqui, ó, troquei x e y, apliquei aqui na minha função original e vi que não bateu a igualdade. Se não bateu a igualdade, lembra que elas são funções... a função inversa é uma função espelhada da original. Se essas coordenadas, se esse par não bateu, significa que se essa igualdade de f de 3 aplicada em 3 é igual a 1 não bateu, é falsa, então a minha função inversa, né, f inversa de aplicado 1 é igual a 3 também é falsa. Ok? Tá, Douglas. Eu consegui, aqui eu termino a questão. Eu já sei que f de 3 é igual a 13, então eu descartei aqui, já sei que a questão está errada. Mas se ele não pedisse a inversa de f aplicado 1, se ele pedisse f aplicada, a inversa da função f aplicada em 1 é igual a quanto? Se ele não dissesse que era 3, se eu tivesse que calcular o valor, como é que eu ia fazer isso? Nessa questão, por uma coincidência, eu conseguiria deduzir pelo termo independente da minha expressão. Vamos lá. Da expressão da minha função principal. Então, assim, ó,
Se a inversa se a inversa da função f aplicada em 1 é algum número, significa, né, o que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio, vai dizer que a função aplicada em algum número vai ter que dar igual a 1. E o que eu notei? Olhei o gráfico, vi que é espelhada a função e a função inversa, e eu sei que a expressão da minha função principal é essa aqui. E esse 1, que é o czinho, ele vai marcar o meu intercepto, que é esse ponto aqui. E como é que eu escrevo esse intercepto? Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. A função f aplicada em 0 igual a 1, ou seja, quando x estiver valendo 0, o meu y vai valer 1, que é o meu intercepto. E se domínio vira imagem e imagem vira domínio, eu vou trocar as coordenadas. Se aqui eu tenho 0 e 1, aqui eu vou ter 1 e 0. Tá aqui, ó, 1 e 0. Que é domínio vira imagem, que a imagem vira domínio. Então, nessa questão, coincidentemente, como ele está pedindo a inversa de f aplicada em 1, pelo intercepto da função original, eu já sei que é 0. Lembra que ele falou que é 3? Não, não é 3, é 0. Certo? Porque e se 0, se esse ponto assim, essa coordenada 0, 1, no gráfico da função f, esse gráfico verde, vai marcar um intercepto, esse ponto de coordenadas trocadas, ele vai marcar o quê? Ele vai marcar a raiz da função inversa. Então, o 1 vai ser raiz da função inversa. Então, coincidentemente, nessa questão, sem ter que calcular a expressão da função inversa, eu conseguiria calcular que a inversa da função f aplicada em 1 é igual a 0. Simplesmente analisando o quê? Analisando o coeficiente, o termo independente, o coeficiente c, o termo independente aqui da minha função f principal. Ok, vamos avançar no estudo. Vamos calcular agora a expressão genérica da função inversa. Como é que eu faço? Lembra que para achar o inverso da função inversa, o que é x vira y, o que é y vira x, é o que a gente vai fazer. Então aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, função principal. Calcular a inversa aqui, ó, f de x é y, e o que é y vai virar x, e o que é x vai virar y. Para eu resolver isso aqui, eu tenho que tirar esse y ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um artifício, que a gente usa lá em circunferência. Eu vou usar produto notável. Eu tenho aqui um produto notável, tá aqui, ó, na forma binomial, forma fatorada, e aqui na forma desenvolvida. Eu vou ter que imaginar que esse y ao quadrado mais y seriam os dois primeiros termos da forma desenvolvida. Eu vou ter que achar o bzinho, certo? O terceiro termo. Para quê? Para eu poder botar na forma fatorada e conseguir isolar o y. Então, vamos lá. A mais b ao quadrado é o equivalente ao quê? Y, que é o primeiro termo, mais k, que é alguma coisa que eu não sei, ao quadrado. E na forma desenvolvida, lembra que esses dois primeiros termos vão ser os dois primeiros termos do meu produto notável. Então, o y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Ok. O segundo termo vai ser o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes y vai dar 2y. Vezes alguma coisa vai dar y. Ou seja, o meu k ele tem que ser 1 meio. Ele tem que ter um 2 no denominador para eu poder cancelar com esse 2 aqui, ó. Certo? Porque 2 vezes y vai dar 2y vezes 1 meio, vai cortar o 2 com o meio, vai dar só o y, certo? Opa, então eu já sei que a minha constante vai ser 1 meio. E 1 meio ao quadrado, o meu segundo termo, 1 meio ao quadrado vai dar o quê? 1 quarto. Então, se eu estou acrescentando 1 quarto para desfazer fatorar, né, esses três termos, esse trinômio num binômio, se eu estou acrescentando 1 quarto, para manter o equilíbrio, eu tenho que tirar 1 quarto. Aí agora sim, ó, coloco parênteses, esses três termos, esse trinômio, vai virar o produto notável, que é o quadrado da soma. E o mais 1 quarto que eu adicionei para fazer essa manipulação, eu vou ter que tirar. Ok? Vamos ver se faz sentido. O primeiro termo ao quadrado, então, y ao quadrado, está aqui, mais 2 vezes y, 2y, vezes 1 meio, vai ficar y, está aqui, mais o segundo termo ao quadrado. 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto. Fechou. Então, agora eu consegui, pela aquela expressão que eu tinha aqui, ó, y ao quadrado mais y, consegui deduzir um número extra, né, um termo extra, para fazer isso na forma binomial. Né, eu estou fatorando. E aí, como eu estou adicionando 1 quarto, eu tenho que tirar 1 quarto para manter a igualdade. Então, y ao quadrado mais y é a mesma coisa que eu disser isso aqui, ó. Y mais 1 meio ao quadrado, está aqui, ó, y mais 1 meio ao quadrado, menos 1 quarto. Então, eu substituí esses dois termos por essa expressão aqui.
E agora sim, botei em colchetes para marcar o que eu estou trocando. E o mais 1 aqui eu vou repetir. Ok? Tirei o colchetes. O menos 1 quarto mais 1 vai dar mais 3 quartos. 3 quartos positivo vai passar menos 3 quartos. O x que está aqui vai na forma de raiz. Né? Então, x ao quadrado vai na forma de mais ou menos raiz. Esse termo aqui, ó, x menos 3 quartos, vou tirar o MMC. Vai ficar o quê? MMC de 4 e 1 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes x vai dar 4x. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Então, 4x menos 3 sobre 4. Aqui eu tenho raiz. Raiz de cima não consigo tirar, mas raiz de 4 é 2. Então, no denominador já coloquei 2. Aqui é a esquerda da igualdade. Eu tenho y mais 1 meio. O mais 1 meio passa com menos 1 meio. Então, no final, o que eu tenho? Menos 1 meio, mais ou menos, raiz quadrada de 4x menos 3 sobre 2. E como eu olho o MMC das duas frações é o mesmo denominador, eu consigo botar isso tudo numa fração só. Vai ficar como? Menos 1 mais, né? Quebrei aqui o mais e o menos raiz. Mais raiz de 4x menos 3 sobre 2 é a minha primeira expressão. E o y2 vai ser o quê? Menos 1 menos raiz quadrada de 4x menos 3 sobre 2. Ó. Essa primeira parte vai ser a função inversa da parte crescente da parábola. E a segunda parte, a negativa, vai ser a parte decrescente da parábola. Lembra que a parábola inteira ela tem uma parte crescente e decrescente, certo? Na hora que eu desenho o gráfico dela deitada, embora não seja a função, eu tenho uma fórmula que vai representar matematicamente a parte de cima e a outra fórmula que vai representar matematicamente a parte de baixo. Ok? Então, essa foi a forma que eu aprendi usando o produto notável para calcular esse y1 e y2. Tem outra forma que eu descobri há pouco tempo, que não está no meu vídeo de 2018, mas vamos fazer também. Vamos ver qual que é mais fácil. Ora, começa aqui, ó, mesma coisa. f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. F de x troquei por y, troquei y por x, né? O que é y? Não, antes disso. O y, que está do lado esquerdo da igualdade, vai entrar para o lado, vou passar para o lado direito. Como é que vai ficar? X ao quadrado mais x mais 1 menos y igual a zero. Opa, agora eu tenho uma equação do segundo grau. O que é x vai virar y. Agora sim, ó, x ao quadrado vira y ao quadrado, x vira y, e 1 menos y vai virar 1 menos x. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma equação do segundo grau, em que a minha incógnita é y, e 1 menos x eu vou trabalhar isso tudo como se fosse meu czinho, como se fosse meu termo independente. E assim eu vou calcular usando Bhaskara. Olha que legal que fica. Bhaskara a gente começa com delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b eu tenho aqui que é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a é 1, e o meu c vai ser o quê? 1 menos x, tá aqui, ó. Eu botei aqui. E agora desenvolvendo. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Distributiva aqui, ó. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos x vai dar mais 4x. Menos 1 com menos 4 dá menos 3. Mais 4x. Troquei a ordem, vai ficar o quê? Delta é igual a 4x menos 3. Continuando, a segunda parte de Bhaskara. Y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Novamente, o b a gente viu que era 1, está aqui. Mais ou menos raiz de delta. Delta a gente calculou 4x menos 3, está aqui. Sobre 2 vezes a. A está aqui, ó, 1, certo? Agora, menos 1 vai dar menos 1. 2 vezes 1 no denominador vai dar só 2. E o delta a gente já chegou aqui, ó, prontinho, 4x menos 3. Aí agora o mais e o menos raiz é só eu separar. Vai ficar como? O y1 igual a menos 1 mais raiz quadrada de 4x menos 3 sobre 2. E o meu, que é para a parte crescente da parábola, e o meu menos 1 menos raiz quadrada de 4x menos 3 sobre 2, que é para a parte decrescente da parábola. Outro modo, usando dessa vez Bhaskara, para quê? Para eu achar a função inversa da parte da parábola de cima e da parte da parábola de baixo. Ok? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Eu separei, né, a primeira banda da parábola, a segunda. O que a gente calculou agora? O y1, que é a primeira parte, que é o quê? A inversa, essa aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula é o quê? É a inversa da parte crescente da parábola de f de x, tá aqui, ó, que é o que a gente está calculando, que representa a inversa da função conforme definido no enunciado. Aqui, ó, com a restrição de domínio e restrição de
contradomínio. Mas calculei também a parte de baixo da parábola, certo? Mas lembra que como ele restringiu, se ele tivesse restringido o contrário, a primeira parte, seria essa fórmula aqui, certo? Essa aqui é o quê? A inversa da parte decrescente da parábola de f de x, né? Da parábola inteira, no caso, né? Então tá, beleza. Agora a gente chegou o quê? Na expressão completa da função inversa. Agora é só aplicar ela em 1, certo? Qual que eu vou querer? A parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima, né? A parte de baixo aqui, como eu não estou trabalhando no enunciado, eu vou desprezar, vou descartar. Então vamos lá. Lembra aqui, ó, a parte crescente de f de x, calculei a inversa e eu vi que a inversa, a expressão dela é o quê? Menos 1 mais raiz quadrada de 4x menos 3 sobre 2. Eu vou aplicar essa expressão da inversa em 1, substituindo o x por 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 menos 3 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 vai dar 1. Positivo, lembra que esse aqui é positivo. Se fosse negativo, seria a parte de baixo da parábola, ok? Então, 1 positivo. Menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, a função inversa de f aplicada em 1 é igual a 0. Zero novidade que a gente já tinha visto que era o quê? Esse ponto aqui, ó, que é a raiz da minha função. Lembra? O que era intercepto na minha função original virou raiz da minha função inversa. Certo? Questão longa, sofrida, mas agora, toda vez que vocês precisarem calcular a expressão da função inversa de uma função de segundo grau, agora já está explicado, está gravado, ok? Então, assim a gente encerra o item 2 da questão 23. Está errado, não por causa da primeira parte aqui, ó, da função objetora, que de fato é, mas porque a função inversa de f aplicada em 1 não é 3, é igual a 0. Fechou? Então, item 2 está incorreto.